Olá pessoal, essa é mais uma videoaula da IS2 e hoje a gente vai falar sobre estruturação e resolução de problemas através do método pensamento sistêmico. Vamos lá então. Então a gente vai falar sobre conceitos e o caso da IS2, utilizando o pensamento sistêmico. O primeiro conceito é de modelo. Modelo é uma representação externa e explícita de uma parte da realidade, tal como ela é vista por quem está desenvolvendo o modelo, com a intenção de entender e poder gerenciar e controlar parte dessa realidade. Em relação às abordagens, a gente tem duas, a hard e a soft. Na hard, o problema ele pode ser definido precisamente, e seus limites, e parte da premissa que existe uma solução. Já na soft, existe a percepção de uma situação problemática, mas não se pode definir no que consiste o problema, e o interesse maior é entender a realidade, do que encontrar uma solução, e a partir desse entendimento, desenvolver ações para se melhorar o resultado. Então, o exemplo da IS2, Bom, a gente vai utilizar então esse método de pensamento sistêmico. Ele foi, a gente utilizou ele a primeira vez através da metodologia nos passada durante essa disciplina de estruturação e resolução de problemas no mestrado, Então a gente usa esse método, não exatamente como ele na sua totalidade, visto que ele foi pensado assim para atender, sempre atender até grandes empresas, e no nosso caso aqui, como a estrutura é menor, algumas etapas a gente não se aplicam, Bom, então a IS2 ela desenvolve software de gestão empresarial, vende a customização, para as empresas que têm contrato com a gente. Elas têm direito a solicitar alterações, receber as atualizações, e a gente também tem a parte de suporte, quem tem contrato tem, recebe as atualizações e recebe suporte. Ok? Bom, então a primeira etapa deste processo é construir uma frase que sintetize o objetivo do trabalho. No nosso caso aqui é identificar as ações necessárias para promover o crescimento e a rentabilidade da empresa. Então a gente vai ter duas áreas de interesse, que é vendas e operação. Então, agora a gente vai definir as questões norteadoras. As questões norteadoras, como o próprio nome diz, elas vão nortear todo o desenvolvimento do trabalho. A gente não, como se diz aí, viajar na maionese. Então, temos que nos nortear por essas questões. Então, a primeira é quais as principais ações e limitadores para promover o crescimento das vendas da empresa. O que a gente pode fazer para promover o crescimento? E a segunda é quais as ações específicas para aumentar a capacidade operacional da empresa. Então a gente define ações e limitadores em relação ao crescimento de vendas e ações específicas para aumentar a capacidade da empresa. Não adianta aumentar só vendas e não aumentar a capacidade. Então tem que crescer de forma equilibrada, Bom, depois a gente vai para a relação das variáveis. Aqui é uma questão importante, porque apesar do pensamento sistêmico ser uma abordagem soft, a gente vai buscar dados da realidade, para dar o embasamento, o entendimento correto em relação ao que a gente está percebendo da realidade. No nosso caso aqui, a gente definiu algumas variáveis, que é a média de horas mensais de desenvolvimento por cliente. Então, quanto o desenvolvimento gasta por cliente por mês, quanto o suporte gasta
por cliente e assim por diante, né? Várias variáveis ali que a gente foi buscar os dados, né? Se a gente entrar aqui, a gente vai ver, né? No caso aqui a gente fez para um ano, né? Então estão todas as variáveis e todos os valores obtidos. Depois tem lá a parte de correlações e tudo mais, né? Mas importante é ter esses dados da realidade, né? Bom, agora aqui a gente vai mostrar o mapa sistêmico da parte comercial. Ele se lê assim, ó. Quanto maior for a capacidade de investimento da empresa, maior é a equipe de desenvolvimento. Isso significa que a empresa tem condições de contratar mais, né? Quanto maior a equipe, mais horas disponíveis de desenvolvimento, né? Quanto mais horas disponíveis, mais desenvolvimento de novos recursos e projetos da IS2. Quanto mais recursos novos e novos projetos, maior a oportunidade de revender esses produtos, né, e serviços. Quanto mais a oportunidade de revender, maior a renegociação com clientes da IS2. Né? E quanto mais renegociação, né, maior o faturamento. Maior faturamento, maior receita. Né? Aí agora, quanto maior a capacidade, maior a equipe de suporte, né, também, e também maior a equipe comercial. Quanto maior for a equipe comercial, maior a prospecção de novos clientes. Quanto mais tu prospecta, mais oportunidades de novos negócios. Quanto mais for flexível a negociação, né, valores, condições, né, mais oportunidades de novos negócios. Quanto mais oportunidades de novos negócios, mais novos clientes. Quanto mais novos clientes, mais clientes ativos com ou sem contrato. Então existe essa opção, né, da empresa inicialmente entrar com contrato ou só comprar licença e não ter um contrato com a gente. Então, mas ela é um cliente por estar utilizando o nosso software. E quanto mais clientes, mais oportunidade né, de revender, né, novos produtos, partes né, módulos do sistema, enfim. Então, esse é o nosso mapa, o mapa, né, aqui em relação à área, mapa sistêmico em relação à área comercial. Né. Essas linhas mais escuras, né, elas mostram os enlaces reforçadores, né? Então, né, vai seguindo aqui, ó, ele vai se reforçando, né? Então, quanto mais a gente vai aumentando um desses pontos, todo esse ciclo aqui ele dá a volta, ele vai se reforçando, o que é bom, né? Neste caso aqui. Agora a gente vai ver aqui a parte da operação, né? Também, né, a gente vai entrar com a mesma estrutura, né, a capacidade de investimento, equipe de desenvolvimento, capacidade operacional, né, novos recursos, oportunidade de revender, renegociação com clientes, faturamento, a mesma estrutura do outro inicialmente, né. Quanto mais capacidade de investimento, eu também posso aumentar minha equipe de suporte. Né? E quanto mais eu aumento a equipe de suporte, maior a capacidade operacional do suporte. Agora tem um elemento novo aqui. Então, quanto mais tempo eu gasto no suporte, né, se eu demoro para resolver uma situação, o tempo que eu gasto efetivamente dando suporte, menor é a capacidade. Né? Então,
Então o meu suporte, quanto mais rápido ele for, maior a minha capacidade, né? Uma outra forma de entender. Análise de sistemas, né? Então quanto maior a minha capacidade de desenvolvimento, maior é a minha a atividade de análise, né? Eu tenho mais tempo para análise. Quanto mais tempo para análise, mais eu consigo modularizar o sistema. O que seria um modularizar? Seria separar em partes o sistema, né? Então vou dar um exemplo prático. A gente tem um módulo de nota fiscal eletrônica. Esse módulo ele é igual em todos os projetos, né? Então o que isso facilita? Facilita que quando tu vai, depois de implantado num projeto, para implantar no outro, digamos, agora eu não tenho números aqui, mas a gente fez essa avaliação. Digamos que eu leve 40 horas para fazer, né, no primeiro, no outro vai dar em torno ali, sei lá, 10 horas no máximo ali. Por quê? Porque quase toda a parte da solução já está pronta. É só uma adaptação àquele sistema ali, né? Então quanto mais modularizar, maior a capacidade. Por quê? Porque a partir do momento que tu faz para um sistema, para passar para os outros, tu faz de maneira mais rápida, né? E até assertiva, né? Então isso aumenta a capacidade do desenvolvimento. Quanto mais análise, mais rotinas de validação para evitar erro, né? Então quando tem um tempo maior para analisar, tu vai melhorar essas rotinas para evitar erros. Ao evitar erros, né, tu aumenta, isso aumenta, né, para desenvolver essas rotinas, tu vai gastar um tempo, aumenta, né, o tempo de desenvolvimento, porque tu vai, além de fazer a rotina, tu vai ter que pensar na validação para evitar erros, né, e isso diminui a capacidade de operacional desenvolvimento. Mas também, né, essas rotinas de validação melhoram a qualidade do software, que diminuem o tempo do suporte, né? Então, se o software dá menos erro, né, ele está com mais qualidade, né, eu não preciso dar tanto suporte. E também diminui as solicitações de problemas, né? Então, quando um cliente solicita alguma correção no sistema por algum problema, então, quanto maior a qualidade, menos solicitações, e quanto menos solicitações, maior a capacidade do desenvolvimento. Quanto maior a capacidade operacional do suporte, né, menor, né, é o custo, né, o operacional, né, no caso, no sentido de não de aumentar, mas no sentido de utilizar melhor as horas disponíveis, né. E quanto menor o custo, né, maior a flexibilização da negociação principalmente em relação a valores, né? Ok. Bom, então agora a gente vai para a parte das forças motrizes, né? Então, quais são as forças motrizes? A gente listou algumas, e as que tem o asterisco são as principais, né? Então, desenvolvimento de novos recursos, projetos, modularização, né? Melhoria da qualidade do software, né? Valor da assessoria, né? Então, hoje em dia se tem quanto menor o valor, né, a tendência é maior aceitação por parte do cliente, e a satisfação dos clientes, né, as forças motrizes. E as incertezas críticas, né, qual que é o melhor canal de divulgação do software, né, para vender produtos e serviços, e a falta de receita por um mercado enfraquecido, né, sem interesse. Então, também são... Agora a gente vai para a parte de pontos de alavancagem, né? Responda às questões norteadoras do trabalho. Então, os pontos de alavancagem estão vinculados com as questões norteadoras que a gente viu lá no início, né? Então tá ali ela, ó, quais as principais ações e limitadores para promover o crescimento das vendas da empresa. Então, primeira parte aqui, divulgação dos projetos, né? Então, quanto mais tu divulgar, né, o ponto positivo é que mais contatos tu vai ter. E o negativo é que vai ter um menor índice de fechamento, né? Porque, né, e tu vai ter que usar, né, se tu não tem uma equipe, tu vai ter que usar o tempo do suporte, né, inicialmente. E isso pode ter um impacto curto aí, né, no curto prazo, né. Desenvolvimento de novos recursos e projetos. Então tu torna os projetos mais competitivos, né, com mais recursos, né.
E eles também, ao mesmo tempo que eles ganham novos recursos, eles ficam mais complexos, né? Esse é o ponto negativo. E o tempo de impacto é médio, né? Porque demora-se a ir colocando vários novos recursos no sistema. Outra questão importante, a ação, né, é fazer os clientes utilizarem todo o sistema, né? Então vai aumentar a satisfação deles e maior dependência do cliente em relação ao sistema. Só que o ponto negativo é a morosidade, né? O tempo de impacto é médio. E promoções, né? Novos clientes, serviços por demanda, né? Enfim, a gente pode estar criando novas promoções, né? Mas claro que tem um tempo para elaborar essas promoções aí, né? E os limitadores, né? O tempo de desenvolvimento, disponibilidade do cliente em utilizar todo o sistema e tempo do suporte para a prospecção, né? Considerando que a gente não tem uma equipe comercial, né? Em relação às ações específicas para aumentar a capacidade operacional da empresa, né? Então a gente tem melhorar a qualidade do software, né? Então aumenta a capacidade de treinamento da equipe interna e aumenta o tempo de desenvolvimento, né? Mas melhora-se a qualidade do software. Desenvolver videoaulas, né? Aumenta também a capacidade de treinamentos internamente, mas também tem o tempo para se fazer essas videoaulas. A documentação dos projetos, a mesma coisa. E a modularização, né? Aumenta a capacidade de desenvolvimento e os softwares mais competitivos. Mas daí o negativo é o tempo de análise. E o tempo de desenvolvimento para elaborar esses materiais. Daí agora a gente tem que construir um conjunto de estratégias robustas para o projeto, né? Então, a nova forma de precificação de suporte e desenvolvimento, documentação dos projetos e gerenciar o uso do sistema pelo cliente, né? Então, o que a gente já fez em relação a tudo isso, né? Então, atualizações constantes, né, focadas nas necessidades dos clientes e as necessidades fiscais, né? Então, isso entra naquela questão de novos recursos, tornar o software mais competitivo, né? Então, a gente faz um plano de desenvolvimento todo início de ano para ver o que a gente quer fazer no software para aquele ano. Modularização, então a gente está focado sempre em modularizar as partes do sistema para facilitar, para ganhar tempo, para colocar o mesmo recurso de um sistema para outro, né? Controle de uso do sistema, hoje então a gente já sabe, todo mês o próprio sistema envia arquivos dos clientes, né, com a quantidade, digamos, resumindo como que ele está usando o sistema, né? Todos os modos ali separados para a gente entender assim, ele não está usando o cadastro de fornecedores, não está usando quantos a pagar. Isso a gente tem como saber, né? O quanto o cliente está utilizando, e daí a gente promove ações para incentivar o cliente a usar mais o sistema. Promoções de venda, então hoje a gente tem promoções seguidas aí, né? Seja em épocas especiais ou não, né? Para incentivar, né, as empresas a contratarem, comprarem mais serviços e produtos nossos. Pacotes de suporte, hoje a gente tem 3 pacotes, né? Então a gente desde o mais básico, onde o cliente recebe as atualizações e paga conforme o uso, até o mais completo, onde ele paga um valor maior por mês, mas dá direito a todos os serviços e produtos que a gente oferece. E em relação às videoaulas, né, a gente tem dado um enfoque bem grande, né, fazendo videoaulas para diversos públicos, né, seja o cliente, aquela empresa que está testando o sistema. Então a gente tem várias videoaulas lá que auxiliam esses diversos públicos em cada fase que ele está no uso do sistema, né. Então é uma metodologia interessante, né, dá um pouco de trabalho para elaborar, mas a gente tem um entendimento legal da realidade, né, e mostra que a gente esse entendimento, né, depois a gente constrói essas ações
e vai monitorando isso, e o resultado é realmente muito bom, né? Então isso é, é uma ferramenta muito útil aí para essa parte de planejamento da empresa. Certo, gente? Obrigado, era isso, até a próxima.